Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 291. Ao mesmo tempo, no último andar de um prédio bancário no distrito leste de Ilha Moeda. Não pensei que tanta gente apareceria só para se juntar ao caos. Um jovem com cabelos dourados em formato de abacaxi estava sentado na beira do telhado, com seus pés calçados em sandálias balançando livremente no ar. Com um pedaço de palha entre os lábios, Marco olhou para o horizonte, observando os piratas desembarcarem de seus navios e se dirigirem ao salão central de leilões da Ilha Moeda. Suas sobrancelhas se franziram gradualmente. Como uma das potências dominantes no Novo Mundo, os piratas do Barba Branca, é claro, receberam um convite para o leilão Moa Moa no Mi. Inicialmente, eles não estavam muito interessados na fruta. Apesar de seu poder avassalador, nem qualquer um poderia controlá-lo. A habilidade de multiplicação da Moa Moa no Mi, como qualquer outra Akuma no Mi, consumia a resistência do usuário. E se o efeito multiplicador fosse enorme, digamos, 50 ou até 100 vezes, imporia um esforço físico extremo ao usuário. Entre os oficiais originais dos piratas do Barba Branca, nenhum deles tinha a capacidade de dominá-la completamente. Então, quando Oyagi e os outros receberam o convite, eles simplesmente zombaram e o rejeitaram imediatamente. Mas Marco, como imediato da tripulação, tinha seus próprios pensamentos. Kozuki Oden. Oden havia se juntado recentemente à tripulação, e agora que era irmão juramentado de Oyagi, sua força já havia atingido níveis monstruosos. Entretanto, desde sua luta com o fuzileiro naval chamado Rogers Daren, o homem normalmente alegre estava em constante depressão, frequentemente bebendo para afogar suas mágoas. Depois de pensar bem, Marco percebeu que esse leilão poderia ser a oportunidade perfeita. Se ele pudesse colocar as mãos na Moa Moa no Mi e presenteá-la a Oden, isso poderia tirá-lo do seu estado depressivo e reacender seu espírito de luta. E uma coisa era certa, com o imenso poder de Oden, dominar uma Akuma no Mi que supostamente seria capaz de destruir o mundo, não seria problema algum. Foi por isso que Marco veio sozinho para a Ilha Moeda. Os piratas da Big Mom, parece que apareceram jogadores de peso. Até o King está aqui. Não vai ser fácil. Marco lentamente desviou o olhar, coçando a cabeça e suspirando. A ideia de enfrentar King o deixava desconfortável. Quanto a usar canais de leilão legítimos para dar lances na Moa Moa no Mi? Pois é, os piratas do Barba Branca não tinham tanto dinheiro. Teremos que esperar por uma oportunidade. Aqueles irmãos Charlotte são ambiciosos, não vão deixar o King escapar impune. Quando eles se enfrentarem, talvez, no caos, tenhamos uma chance. Marco murmurou para si mesmo. Do outro lado, em uma suíte privativa em um hotel no distrito oeste de Ilha Moeda, uma figura imponente saiu do banheiro, seu corpo coberto de cicatrizes e músculos como pedras nodosas. Uma toalha branca simples estava enrolada em sua cintura. Seus longos cabelos dourados e molhados pingavam livremente selvagens e indomáveis. No cabideiro ao lado dele estava pendurado um uniforme militar preto e abaixo dele, um par de botas pretas engraxadas brilhava friamente, exalando uma presença ameaçadora. Ele tinha apenas um braço. Seu braço direito parecia ter sido arrancado por algo aterrorizante, deixando para trás uma cicatriz horrível que já havia cicatrizado há muito tempo. Este lugar é animado. O jovem loiro olhou através da janela de vidro, com os olhos fixos no porto distante, repleto de navios piratas com todos os tipos de bandeiras. Um sorriso selvagem se curvou em seus lábios, irradiando sede de sangue. Dezenas de tripulações piratas e forças do submundo, além dos piratas da Big Mom e dos piratas das feras. Ao mencionar os piratas das feras, uma forte intenção assassina brilhou em seus olhos. Ele estendeu a mão esquerda restante e a pressionou levemente contra a mesa de centro de metal ao lado dele. Sem nenhum movimento visível, um leve brilho roxo brilhou na superfície da mesa. No momento seguinte, a mesa começou a derreter fluindo para cima ao longo de seu braço, rastejando sobre seu peito antes de tomar forma em seu ombro direito, formando um braço de metal segmentado semelhante a escamas. Clink-clack. Ele flexionou o punho direito, testando o movimento do braço de metal. Um sorriso satisfeito se espalhou por seu rosto. Douglas Bullet. Ficar naquele navio dia após dia, que chato. Bullet estreitou os olhos. Desde que se juntou à tripulação pirata de Roger, ele o desafiou inúmeras vezes. Mas sempre que pensava que havia treinado duro o suficiente, que sua força finalmente o alcançava, Roger sempre o esmagaria com um poder avassalador. 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 50 vezes. Por fim, Bullet teve que encarar a verdade. Ele ainda estava longe de atingir o nível de gol de Roger. Era como perseguir a sombra de um homem sempre um passo à frente, tão perto que ele quase conseguia tocar a bainha do casaco. Mas aquele único passo se estendia infinitamente além do seu alcance. Quanto mais ele percebia isso, mais profundo seu respeito por Roger crescia, e mais profunda sua frustração e desespero se tornavam. Ter um objetivo era uma coisa, mas ser completamente superado repetidas vezes? Isso destruiria qualquer um. Era sufocante. Então, quando ele viu o convite do leilão descartado em uma lixeira a bordo do navio, ele não hesitou. Ele teve que se soltar. Ele precisava de uma batalha, uma que compensasse toda aquela fúria reprimida. Quanto a Moa Moa no Mi, ele não deu a mínima. Naturalmente, quando ele escapou do navio, ninguém o impediu. Na verdade, os outros apenas riram e disseram para ele se divertir e voltar quando terminasse. Era assim que a tripulação de Roger operava. Ninguém era obrigado. Eles entravam e saíam quando bem entendiam. Leilão, hein? Não me decepcione. O sorriso de Bullet se transformou em algo cruel, com um brilho de loucura em seus olhos. Dessa vez, vou me soltar. Completamente. Carralha-ralha.
Naquele dia, na famosa Ilha Moeda do Novo Mundo, marés ocultas começaram a se agitar. Alguns avançaram ousadamente sobre esta terra de decadência, ansiosos para exibir o poder que os sustentava. Outros se esconderam nas sombras, quietos, mas inquietos, cada um com seus próprios motivos. Inúmeras facções invadiram a cidade reluzente, todas esperando silenciosamente pelo aparecimento de uma Akuma no Mi que se dizia ser capaz de destruir o mundo. O que nenhum deles percebeu era que uma rede já havia sido lançada, silenciosa e invisível, engolindo-os inteiros na escuridão. Um fuzileiro naval chamado Rogers Darren tinha um plano. Um louco, para acabar com todos eles. Capítulo 292. Em uma suíte privada de um hotel de luxo, Darren recostou-se no sofá com um charuto aceso entre os lábios e os olhos fixos no mapa em suas mãos. Foi uma compra cara de um informante, e um mapa detalhado da Ilha Moeda. O mapa marcava a topografia da ilha, a distribuição dos edifícios e a posição de todos os principais portos comerciais. Faltando menos de uma hora para o leilão começar, Darren precisava terminar de revisar as informações e ajustar seu plano. Ele não acreditava em sucesso fácil, a menos que você fosse borsalino. Enquanto estudava o mapa, Darren marcou a localização de várias tripulações piratas posicionadas em cada porto e então começou a pensar em sua implantação tática. De uma vista aérea, a Ilha Moeda fazia jus ao seu nome. Era perfeitamente circular. A borda externa da moeda era cercada pelo oceano. Quanto mais perto do centro, mais densas se tornavam as zonas comerciais, bancos, guildas mercantis e edifícios financeiros se aglomeravam. Bem no centro da moeda estava o principal local do leilão. A operação foi apressada e a mão de obra limitada. Além das forças piratas que já haviam surgido, os fuzileiros navais também tinham que se preparar para a possibilidade de Chique aparecer a qualquer momento. O que significava que Darren tinha que ser ainda mais meticuloso. Ele não podia cometer erros. Toque, toque. Alguém bateu na porta. Entre chamou Darren, tirando a cinza do charuto. Comodoro Darren, aqui está seu uísque gelado. Um jovem fuzileiro naval entrou, apresentando respeitosamente o copo. Obrigado, disse Darren com um sorriso casual, tirando um maço grosso de notas coloridas e entregando. Ele não precisa, Comodoro Darren, gaguejou o fuzileiro naval, acenando freneticamente com as mãos com o rosto vermelho. Pegue. Darren levantou o copo e tomou um gole lento, sem tirar os olhos do mapa. Não tenho o hábito de deixar as pessoas trabalharem de graça. Não é necessário. Servi-lo é uma honra, Comodoro Darren. A voz do jovem soldado tremia de excitação. Darren finalmente olhou para cima. O fuzileiro naval usava o cap ligeiramente torto, com o cabelo preto espetado em alguns lugares. Parecia exausto, mas a expressão em seus olhos era clara, admiração sincera. Suas feições ainda eram jovens, mas havia uma forte determinação em sua testa. Darren sorriu, mas não insistiu no assunto. Justo. O fuzileiro coçou a cabeça e disse nervosamente, eu não estava tentando rejeitar sua gentileza, senhor. Eu só estava impressionado. Comodoro Darren, eu o admiro há muito tempo. Você trouxe paz ao caos do Mar do Norte, e até derrotou um monstro como Birnwold. Ele ficou tão animado que tropeçou nas palavras. Você é o herói que eu sempre quis seguir. Ao ver a expressão de surpresa do garoto, Darren riu. Qual o seu nome? O fuzileiro naval se endireitou instantaneamente com o peito estufado e fez uma saudação rápida. Tenente Arthur do Quartel-General da Marinha, reportando-se, senhor. Meu objetivo ao entrar para os fuzileiros navais era ser como você, proteger os mares, defender a justiça e mudar o mundo. Sua voz transparecia paixão e convicção juvenil. Arthur. Darren murmurou o nome para si mesmo. Talvez fosse apenas sua imaginação, mas havia algo na presença do garoto que o fazia lembrar de Dragon antes de ele se tornar um rebelde. Aquele senso avassalador de justiça. O brilho levemente ingênuo em seus olhos. Era tudo muito familiar. Mudar o mundo não é fácil, disse Darren com um sorriso repentino. Arthur, quer se juntar à minha unidade? Arthur congelou, e então se iluminou como um fogo de artifício. Eu posso. Claro, respondeu Darren com naturalidade. Só preciso dar uma palavra ao almirante Sengoku. Talvez tenha sido a nostalgia de um velho amigo que motivou a oferta. E isso seria incrível. Arthur ficou tão animado que suas mãos tremeram. Ele fez uma reverência profunda. Obrigado, Comodoro Darren. Juro que não vou decepcioná-lo. Darren deu uma risada discreta. Apenas faça o seu melhor. Para ele foi um pequeno gesto. Mas para Arthur, isso significava tudo. E realmente, por que não? O rugido ensurdecedor de vozes encheu o salão de leilões. Estava lotado de parede a parede, uma multidão tão densa quanto um campo de batalha. O local em si foi construído como uma arena, com uma plataforma circular acarpetada de vermelho no centro, cercada por fileiras e mais fileiras de assentos. Acima deles, luxuosos camarotes VIP dominavam o palco, suspensos como camarotes em um coliseu. Cada suíte VIP era cercada por vidro reforçado unidirecional, projetado para proteger a privacidade de hóspedes de alto escalão e protegê-los dos olhares curiosos abaixo. Darren, como diabos você conseguiu um camarote VIP? Na suíte 3A, Sengoku inclinou-se para a frente, observando através do enorme vidro que ia do chão ao teto o palco do leilão e a multidão agitada lá embaixo. Seu tom era meio surpreso, meio impressionado. O camarote estava extravagantemente mobiliado. Chás finos, frutas frescas, charutos premium e vinhos vintage abastecidos até a borda. O atendente que havia chegado mais cedo até deu a entender, com sutileza praticada, que se seus estimados convidados desejassem outras formas de entretenimento, elas poderiam ser providenciadas gratuitamente. Agora, fumando um charuto que valia mais de 300 mil belis e bebendo vinho tinto que custou quase seu salário anual, Sengoku sentia como se tivesse desperdiçado metade de sua vida. Uma vida inteira lutando e ele nunca foi mimado assim. 300 milhões de barriga. Status VIP. Darren respondeu categoricamente.
Sengoku engasgou e espirrou vinho em descrença. Ele olhou para o líquido precioso que agora encharcava o carpete e então olhou para Darren, que estava sentado casualmente com uma perna cruzada sobre a outra. 300 milhões. Esse tipo de dinheiro poderia construir 3 navios de guerra. Ao ver o rosto atordoado de Sengoku, Darren não conseguiu evitar rir. Almirante Sengoku, não podemos falhar nesta missão. Nossas identidades são sensíveis demais para serem expostas. Essa é uma despesa que não podemos ignorar. Os lábios de Sengoku se contraíram. Ele não estava errado. Se suas identidades como fuzileiros navais fossem reveladas ali, todo o leilão seria um caos. E se algo interrompesse o evento, eles poderiam nem ter a chance de ver a Momoa no Mi, muito menos reivindicá-la. Ainda, 300 milhões? Sengoku fez uma pausa e então estreitou os olhos para a suntuosa variedade de frutas exóticas, charutos e bebidas alcoólicas de alta qualidade na mesa à sua frente. Bem, se o dinheiro já foi gasto, é melhor fazer valer a pena. Enquanto Sengoku estava ocupado recuperando custos lá embaixo no salão de leilões, um homem de meia-idade usando um fraque preto subiu ao palco. Ele pegou o microfone, encarou a multidão inquieta, curvou-se educadamente e sorriu. Estamos profundamente honrados em receber convidados do mundo inteiro neste leilão exclusivo, apresentado por Lufeld-sama. Em nome de Feld-sama, permitam-me dar as mais calorosas boas-vindas a todos vocês. Assim que ele terminou, gritos irromperam do chão. Chega de papo furado e vamos ao leilão. Chega de conversa. Meu tempo não é barato, sabia? O leiloeiro manteve o sorriso. Parece que todos estão ansiosos para começar. Muito bem, não vamos perder mais tempo. O leilão começa agora. E nosso primeiro item em leilão. Ele levantou a mão e vários seguranças vestidos de preto carregaram uma mala pesada para o palco. Claque, claque, claque. Dezenas de holofotes se posicionaram, iluminando a vitrine enquanto ela era aberta. A voz do leiloeiro ecoou com um toque dramático por toda a vasta arena. Item número 1, uma lâmina renomada feita por um mestre espadachim do Mar do Sul. Um dos 50 mates de grau habilidoso, Karyumi. Capítulo 293. Uma das 50 lâminas de grau habilidoso, Karyumi. No momento em que o primeiro item do leilão apareceu, o local inteiro entrou em erupção. Quando os raios ofuscantes do holofote atingiram a longa caixa de vidro que exibia a espada, a ganância brilhou nos olhos de todos, e sua ânsia mal pôde ser contida. Muitos dos espadachins na multidão olhavam para ela com uma intensidade ardente, alguns até ansiosos para pular no palco e roubar a lâmina para si. Sob os holofotes, a famosa espada Karyumi brilhava com um brilho tênue e afiado. Sua lâmina cintilava com um brilho branco prateado. O leiloeiro, trajando um fraque preto, parecia bastante satisfeito com a reação da multidão. Sua voz apaixonada ecoou pelo microfone. Este Karyumi é uma obra-prima forjada ao longo de 10 anos por um renomado artesão do Mar do Sul. Nas mãos de um mestre espadachim, ele já demonstrou o poder temível de dividir o mar com um único golpe. Devido à sua reputação temível de caçar o mar, recebeu o nome de Karyumi. A lâmina é pelo menos 30% mais pesada do que uma espada Rivasamono típica, aumentando significativamente sua força de corte. Quanto ao valor de Karyumi, sendo uma das 50 lâminas de grau habilidoso, acho que não preciso dizer mais nada. Então vamos pular as formalidades. O lance inicial para este item é: o leiloeiro levantou dramaticamente as duas mãos com gestos ligeiramente teatrais. 100 milhões de barrigas. No momento em que ele falou, um pirata com uma longa espada na cintura, parecendo muito com Ronin, de repente se levantou e gritou com olhos flamejantes. 120 milhões de barrigas. Ha. Decapitador, Kenshin, você acha que essa espada é sua? Sem chance. Uma risada profunda e ameaçadora soou de outra direção. Veio de um gigante careca com um machado enorme preso às costas, com a constituição física de um urso e exalando sede de sangue. 130 milhões de barrigas. Ele olhou nos olhos do Ronin com hostilidade irradiando de seu olhar. Bárbaro, qual é o seu problema? Você nem é um espadachim. Kenshin rosnou entre dentes. Bárbaro zombou. E daí? Tenho muitos espadachins sob meu comando. Observando isso acontecer, o resto da sala imediatamente percebeu que os dois claramente tinham rancor. O leilão continuou abaixo. Na luxuosa caixa no topo, Sengoku segurava 2 charutos acesos na boca, enchendo o ambiente com uma fumaça densa. É realmente um meito muito bom. Ele olhou para a lâmina de grau habilidoso Karyumi e a elogiou. Lâminas de nível habilidoso eram classificadas entre os meito neste vasto mar. Afinal, as 12 lâminas de grau supremo e as 21 lâminas de grau superior, acima deste nível, eram extremamente raras, e a maioria delas já havia caído nas mãos de pessoas poderosas. Por exemplo, o presente de aniversário que ele havia encontrado para Gion, a Compira, estava classificada entre as 21 lâminas de grande grau. Mas mesmo entre as lâminas de grande grau, levou muito tempo e conexões para que Sengoku, um almirante de alta patente da marinha, finalmente colocasse as mãos nela. Isso mostra o quão precioso e raro o meito é nesses mares. E agora, no leilão de Lufeld, o primeiro item a ser leiloado é uma lâmina de grau habilidade. Como todos sabem, em leilões como esse, os itens leiloados primeiro geralmente são de valor relativamente baixo. É de senso comum que quanto mais tarde no leilão, mais valiosos os itens são, pois eles são o grande finale. Isso fez Sengoku suspirar de emoção, percebendo que os recursos controlados pelo submundo eram realmente imensos. Mas ainda acho que o lance está um pouco alto. Mesmo para uma lâmina de grau habilidoso, o preço costuma ficar em torno de 100 milhões de barrigas no máximo. Sengoku ouviu o lance abaixo, que já havia atingido 150 milhões de belis, e não pôde deixar de balançar a cabeça. Em particular, a competição entre o Ronin e o Homem-Urso Gigante foi além do âmbito dos lances e se desenvolveu em uma nova rivalidade, claramente gerando
cheirando raiva. Piratas são realmente um bando de idiotas impulsivos. Sengoku balançou a cabeça em desaprovação. Vou dar um lance de 200 milhões na barriga. De repente uma voz calma soou. Sengoku, é? Ele virou a cabeça, confuso, e olhou para Darren, que estava calmamente dando lances com os olhos bem abertos. O VIP na caixa 3A está dando um lance de 200 milhões de barriga. Ao ouvir esse lance, o leiloeiro tremeu todo e gritou com uma gargalhada alta. Este convidado é realmente o nosso distinto VIP. Que oferta generosa. O movimentado salão de leilões ficou em silêncio. Os convidados no salão de leilões ficaram atônitos, com os rostos cheios de descrença. Principalmente os dois homens, Kenshin e Bárbaro, que estavam discutindo ferozmente, imediatamente ficaram em silêncio, parados ali, estupefatos, parecendo completamente confusos. Espera, é assim que você dá lances? Eles não conseguiram deixar de olhar para o luxuoso camarote VIP rotulado como 3A, e sua curiosidade sobre a identidade dessa pessoa crescia incontrolavelmente. Todos os outros estavam dando lances em incrementos de alguns milhões ou dezenas de milhões. Como você pôde simplesmente adicionar 50 milhões de barrigas desse jeito? Você está tentando se exibir? Na caixa de luxo. Seu pirralho, você está louco? Essa é só uma lâmina de grau habilidoso, nem de grau ótimo. Sengoku agarrou Darren pelo colarinho, parecendo extremamente frenético. 200 milhões de barrigas. O que você vai fazer com 200 milhões de barrigas? Essa espada não vale 200 milhões, Belis. Entretanto, diante da raiva de Sengoku, Darren permaneceu calmo e disse: são apenas 200 milhões de barrigas. Acho que é razoável. Sengoku foi atingido como se tivesse sido atingido por um raio. Barriga de 200 milhões, só isso. Sua mente correu, calculando freneticamente o que 200 milhões de belis poderiam comprar. Ele poderia construir 2 navios de guerra, equipar 200 fuzileiros navais de elite com armas, ou até mesmo pagar os salários de 2.000 fuzileiros navais. Mas você claramente não sabe usar uma espada. Sengoku quase cerrou os dentes. Darren sorriu e disse: colecionar espadas Meito é meu hobby. Um brilho intenso brilhou em seus olhos. Este Karyumi tinha o atributo de peso que podia aumentar o poder dos golpes, algo que Darren valorizava muito. Ele havia se tornado cada vez mais habilidoso em controlar seu magnetismo com sua espada, e embora Emma fosse poderosa, ela consumia muito aqui. Se ele tivesse outra boa espada como reserva, suas táticas poderiam ser mais flexíveis. Mais importante ainda, um Emma não era suficiente para atender às necessidades de um campo de batalha de grande escala. Se possível, Darren queria coletar mais espadas Meito. Um conjunto de espadas composto por dezenas ou até centenas de espadas Meito seria uma arma extremamente aterrorizante em um grande campo de batalha, transformando-se em uma chuva de espadas enchendo o céu. Mesmo sem aqui, a nitidez e o poder de corte das espadas Meito, impulsionadas pelo campo magnético, seriam muitas vezes mais fortes do que os canhões comuns. Quanto ao preço, que piada! Darren, que havia obtido o tesouro da Cidade de Ouro na Ilha Celeste, estava tão rico que só lhe restava dinheiro. Ele nem conseguiu gastar tudo. Sem mencionar que colecionar Meito já era um grande prazer. Não tinha nada a ver com o valor dos itens em si. Havia apenas 50 armas de edição limitada no mundo inteiro, então nenhuma quantia de dinheiro seria demais. E considerando a riqueza que ele possuía, 200 milhões de dólares eram apenas uma gota no oceano. Valeu muito a pena. Capítulo 294. Os convidados no camarote VIP 3A deram um lance de 200 milhões de barrigas. Alguém está disposto a dar um lance maior que 200 milhões de barrigas? O leiloeiro gritou animadamente no microfone, acenando com as mãos. Uma das 50 espadas Meito existentes no mundo. Por apenas 200 milhões de barris, você pode ter uma arma poderosa, uma companheira e parceira que cresce junto com um espadachim. Algum outro lance? Sua voz era persuasiva e profissional. Mas diante de um preço tão exorbitante, a multidão que estava animada momentos antes rapidamente se calou. Mesmo no novo mundo, 200 milhões de barrigas eram uma fortuna. O Ronin chamado Kenshin franziu a testa e então relutantemente sentou-se novamente. O preço já havia excedido em muito seu orçamento. Bárbaro bufou friamente e não disse mais nada. Ao mesmo tempo, na caixa de luxo 2A. Perospero Nissan, devemos fazer um lance? Charlotte Daifuku olhou ansiosamente para a espada Karyumi enquanto falava. Charlotte Perospero balançou a cabeça e soltou uma risada fria. Nossos fundos estão apertados desta vez. A expansão da Toto Land exige um orçamento enorme. Esqueça, vamos nos concentrar na Moa Moa no Mi. Ele fez uma pausa, então estendeu sua língua escarlate para lamber o canto da boca, estreitando os olhos friamente enquanto olhava para a caixa 3A. A parede de vidro bloqueava sua visão, tornando impossível identificar quem estava lá dentro. Ainda não sabemos com quem essa espada vai parar. Charlotte Daifuku entendeu imediatamente e soltou uma risada sinistra. Na caixa de luxo 1A. King ficou calmamente parado em frente ao enorme vidro que ia do chão ao teto. Por trás da máscara sua expressão permanecia ilegível. Nesse momento, o leiloeiro começou a contagem regressiva. Barriga de 200 milhões indo uma vez. Barriga de 200 milhões indo 2 vezes. Barriga de 200 milhões vendida 3 vezes. Vendida. Ele sorriu e fez uma leve reverência na direção da caixa 3A. Parabéns ao convidado que ganhou este meito incomparável. Vários seguranças de terno preto pegaram rapidamente Karyumi, embalaram-no cuidadosamente e entregaram-no no camarote onde Darren estava sentado. Agora, vamos passar para o segundo item do leilão desta noite. O leiloeiro sorriu, levantou a mão e passou suavemente para o próximo item. Logo, outro membro da equipe trouxe uma pequena caixa de madeira. A caixa foi aberta. Sob os holofotes, uma estranha fruta marrom escura foi revelada à multidão. Isso é, uma Akuma no Mi. Que tipo é?
Não parece a Moa no Mi. Esse padrão, se não me engano, é do tipo Zoan. Sussurros percorreram a plateia. Com um gesto dramático, o leiloeiro começou sua apresentação. Como você pode ver, está é uma Akuma no Mi do tipo Zoan. Zoan, Akuma no Mi modelo, urso marrom. Quem comer esta Akuma no Mi ganhará a força e a constituição física tremendas de um urso marrom. Como todos sabem, os ursos pardos estão entre os carnívoros mais poderosos da Terra. Com o treinamento adequado, o usuário desta Akuma no Mi pode dominar completamente o campo de batalha, e até mesmo se igualar à força de um guerreiro gigante adulto. Agora vamos começar. O lance inicial para Akuma no Mi é 100 milhões de barrigas. Assim que ele terminou, muitos convidados imediatamente demonstraram interesse. Afinal, eles sabiam muito bem que a Moa no Mi estava fora do alcance da maioria deles. Muitos deles tinham outros itens de vista desde o início. A Akuma no Mi pode não oferecer habilidades chamativas, mas seu claro potencial de aumentar a força em um curto espaço de tempo a torna extremamente atraente. Especialmente para piratas lutando para sobreviver no novo mundo. Hahaha. Essa Akuma no Mi foi feita sob medida para mim. De repente, uma voz alta e autoritária soou. O homem careca que acabará de se sentar, bárbaro, levantou-se novamente rindo muito. Vou dar um lance de 100 milhões de barriga. Seus olhos brilhavam com absoluta confiança. Ele lançou um olhar malicioso para a caixa 3A e zombou. Seu idiota, aposto que agora você se arrepende. Gastei 200 milhões de belis naquela espada horrível. Vamos ver como você luta comigo por essa Akuma no Mi. Mas no momento em que ele terminou, a mesma voz indiferente veio da caixa 3A. Barriga de 200 milhões. Bárbaro. Cercado por olhares zombeteiros, seu rosto carnudo ficou vermelho vivo. Droga, quem diabos é esse desgraçado? Como ele tem tanto dinheiro? Caixa 1A. King-sama, devemos fazer um lance? O membro dos Piratas das Feras ajoelhou-se, falando com o maior respeito à figura alta e vestida de preto à sua frente. Essa Akuma no Mi seria perfeita para nossa equipe. King olhou calmamente para a caixa 3A e de repente balançou a cabeça. Não há necessidade. O pirata congelou, então pareceu entender algo e abaixou a cabeça profundamente. Darem, você está louco. Essa é só uma Zoan comum. Sengoku agarrou o peito em agonia. Ver Darem entregar casualmente um cheque, com uma longa sequência de zeros, ao atendente foi mais doloroso que a morte. Darem sorriu. Está tudo bem. Só 200 milhões de barriga. Vale muito a pena. Sengoku. A essa altura, a próxima rodada do leilão já havia começado no palco abaixo. Vamos mais uma vez parabenizar o VIP do camarote 3A por garantir aquela poderosa Akuma no Mi. Agora para o próximo item, um item muito único. Enquanto a equipe carregava uma caixa de vidro coberta com um pano preto para o palco, o tom do leiloeiro tornou-se misterioso. Este item não é uma arma poderosa, nem uma Akuma no Mi rara. Não é um mapa do tesouro e não tem nada a ver com riquezas. Para alguns, pode nem valer um pedaço de papel, mas para os conhecedores não tem preço. Posso garantir que mesmo para nós da Ilha das Moedas, adquirir este item foi uma tarefa incrivelmente difícil. A curiosidade da multidão foi imediatamente despertada. Os rostos ao redor da sala se encheram de curiosidade. Satisfeito com a reação, o leiloeiro sorriu. Bem, então, vamos dar uma olhada. O lance inicial deste item também é 100 milhões de barriga. Com um movimento brusco ele arrancou o pano. Naquele instante, todos na sala congelaram. Sengoku pareceu confuso. Borsalino coçou a cabeça. Darem ficou visivelmente atordoado. Abaixo do pano preto havia uma vitrine de vidro. Lá dentro, pendurado com capricho, havia um vestido cor de pêssego, levemente desgastado e justo. Pelo seu design provocante, ficava claro que a dona tinha um corpo extremamente sedutor. O leiloeiro declarou com voz apaixonada. Este é um vestido usado pela grande pirata Charlotte Linlin Big Mom. Com um gesto grandioso, ele acrescentou. E nem foi lavado. A sala inteira caiu num silêncio atordoante e mortal. De repente, bang! As portas do camarote 2A se abriram de repente. Charlotte Perospero e Charlotte Daifuku saíram furiosas, irradiando intenções assassinas. Suas expressões eram sombrias, sua presença opressiva. Com uma voz fria eles disseram. A família Charlotte dá um lance de 200 milhões na barriga. Qualquer um que ouse dar um lance se torna um inimigo da família Charlotte. Capítulo 295. O local inteiro ficou em silêncio mortal. Todos ficaram chocados com o vestido apertado no palco e com os dois furiosos oficiais da família Charlotte saindo furiosos do camarote VIP 2A. Na suíte de luxo. Sengoku. Darem. Várias linhas pretas apareceram em suas testas. Que assustador. Aqueles dois estão irradiando intenções assassinas, disse Borsalino com um meio sorriso. É um item de leilão bem sólido. Darem finalmente conseguiu dizer as palavras depois de segurá-las por um longo tempo. Esse era o sabor original? Mas essa é a Big Mom. A imagem de uma mulher enorme e obesa devorando comida vorazmente passou pela mente de Darem. Ele sentiu arrepios e um arrepio percorrer-lhe a espinha. Quem iria querer comprar algo assim? Espere. Darem de repente percebeu que algo estava errado. Ele estreitou os olhos, observando mais de perto o vestido exposto dentro da vitrine de vidro. Curvilíneo e justo, ainda com vestígios de sangue seco. Esse tamanho, não faz sentido. Se fosse a Big Mom de que ele se lembrava e com aquele corpo enorme e distorcido, não haveria como ela se espremer naquele vestido sensual e justo. Então ele percebeu em qual linha do tempo ele estava. O ano era 1493 do calendário do Círculo Marítimo. 9 anos haviam se passado desde o incidente do Vale de Deus, e a Guerra do Cume ainda estava a mais de 20 anos de distância. Poderia ser. Almirante Sengoku, você sabe como está a Big Mom Charlotte Linlin agora? Darem se virou para Sengoku e perguntou. Sengoku ficou em silêncio por 2 segundos antes de acenar com a mão. Um soldado da marinha entregou-lhe uma pilha de cartazes de procurados.
Ele tirou um e jogou-o na mesa com um baque estrondoso. Darem. Certo, agora isso fez um pouco mais de sentido. Ainda assim, alguém realmente daria um lance nisso? E com 2 oficiais superiores dos piratas da Big Mom já fazendo ameaças, era improvável que alguém ousasse fazer uma oferta. Você acha que eu estou com medo? Vou dar um lance de 210 milhões, Belize. Um pirata com um moicano estilo galo levantou-se de repente, sorrindo maliciosamente enquanto olhava para Charlotte e Perospero. Esse vestido é meu. Sua explosão causou comoção na multidão. Quem diabos é você? Vou oferecer 230 milhões, Belize. Um homem gordo de terno estilo máfia italiana soprava um anel de fumaça enquanto falava, com um charuto com detalhes dourados preso entre os dentes. Claramente alguém do submundo, seu olhar para o vestido ardia em ganância e luxúria desenfreadas. Hehehehe, vou apostar 240 milhões. Outro licitante gritou. Este estava vestido com vestes luxuosas, claramente um nobre ou oficial de alta patente de algum reino. Vozes ecoavam pelo corredor, os lances aumentando rapidamente em meio à respiração pesada e excitada. Eu pago 250 milhões de barriga. Eu vou. À medida que os lances se acumulavam, os rostos dos irmãos Charlotte escureciam como ferro queimado. Seus peitos arfavam e seus corpos tremiam com uma fúria mal contida. Piratas da Big Mom, 300 milhões de barrigas. Charlotte Perospero rosnou com os dentes cerrados, sua voz fria e áspera. Se alguém realmente comprasse esse vestido, toda sua tripulação pirata seria motivo de piada no mar. Não se tratava mais de dinheiro, mas sim de orgulho. Um bando de pervertidos. Que grupo de cavalheiros. Observando o frenesi abaixo, a boca de Darren se contraiu incontrolavelmente. Quanto maior o status, mais estranhos os fetiches. Basta olhar para os dragões celestiais. E era da Big Mom que eles estavam falando. Uma pirata aterrorizante, uma destruidora nata. E agora, aparentemente, uma beldade com curvas de matar. Quando os lances ultrapassaram 300 milhões de Belize, Darren não pôde deixar de resmungar. Eles realmente sabem como se divertir. 3 minutos depois, o vestido justo original da Big Mom Charlotte Linlin foi leiloado com sucesso para os irmãos Charlotte, Charlotte Perospero e Charlotte Daifuku, pela incrível quantia de 340 milhões de dólares. Enquanto o leiloeiro batia o martelo com satisfação, muitos na plateia demonstravam decepção. Somente os irmãos Charlotte pareciam absolutamente lívidos. Que estranho. Eles conseguiram exatamente o que queriam, mas ainda parecem prontos para matar alguém. Borsalino fez seu comentário casual de sempre no momento certo. Sengoku. Darren. O leilão continuou. A próxima rodada de itens retornou a um território mais normal, armaduras elaboradas, drogas alucinógenas, escravos humanos fortes e saudáveis. Sereias de uma beleza de tirar o fôlego. Uma variedade impressionante de produtos contrabandeados encheu o palco, deixando o público dominado pela tentação. Darren também deu lances em alguns itens que lhe chamaram a atenção. Como antes, sob o olhar cada vez mais entorpecido de Sengoku, ele continuou dando lances com a mesma atitude despreocupada de dinheiro não é problema, desencorajando sem esforço qualquer possível concorrente. Isso logo deixou os convidados curiosos sobre a identidade do misterioso ocupante do camarote 3A. Já gastar mais de $1 bilhão em Belize? Isso não era algo que qualquer grupo pudesse se dar ao luxo de fazer. Em outro lugar do local, Marco estava sentado em silêncio em um canto, com o corpo completamente escondido sob um capuz. Até ele não conseguiu conter o estalo da língua, surpreso. Mais de $1 bilhão de barrigas. Isso é o suficiente para financiar toda a nossa equipe por anos. Do outro lado, Charlotte Perospero e Charlotte Daifuku também observavam a caixa 3A com crescente hostilidade. Irmão, Charlotte Daifuku disse cautelosamente. Esse cara não é comum, murmurou Perospero, sombriamente. Até os nossos piratas da Big Mom só trouxeram 500 milhões dessa vez. E ele simplesmente joga mais de $1 bilhão como se não fosse nada. Os dois trocaram um olhar e imediatamente chegaram à mesma conclusão. Assim que a Moa Moa no Mi aparecer, o cara na caixa 3A precisa ser derrotado primeiro. Depois disso, eles podem voltar sua atenção para King. Enquanto isso, o olhar de King em direção à caixa 3A também estava ficando frio. Quanto mais o leilão se aproximava do fim, mais tensa a atmosfera se tornava. Todas as principais facções presentes sabiam que uma luta brutal estava prestes a acontecer. E o dono da caixa 3A, aquela misteriosa usina de energia, estava destinado a se tornar o centro de tudo. Mesmo que eles não conseguissem pegar a Moa Moa no Mi, derrotá-lo ainda valeria a pena. Na verdade, esse cara pode ser ainda mais valioso que a Moa Moa no Mi. Num instante, inúmeros olhares hostis e maliciosos se fixaram na caixa 3A. Vamos dar uma salva de palmas ao distinto convidado do camarote 3A por garantir este item do leilão. E agora, finalmente, é hora do grande finale. A voz do leiloeiro soou cheia de excitação, quebrando a concentração de todos. Clong, clong, clong. Inúmeros holofotes iluminaram o palco, projetando a silhueta do homem de fraque em diversas direções. Ele estendeu os braços como se estivesse tocando o acorde final de uma grande sinfonia, com os olhos brilhando. O momento que todos estavam esperando. Assim que ele falou, o chão do palco se abriu de repente, e um mecanismo oculto surgiu de baixo. Em cima dela havia uma caixa de vidro transparente. Dentro havia uma Akuma no Mi, irradiando uma energia misteriosa e sinistra, repousando silenciosamente. Naquele instante, todos prenderam a respiração. A Moa Moa no Mi. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 296. Moa Moa no Mi. A Akuma no Mi outrora empunhada pelo lendário pirata e destruidor de mundos Birndiwold. Seu poder aterrorizante permitia ao usuário multiplicar a própria velocidade, ou tamanho de qualquer objeto que tocasse por dezenas, até centenas de vezes. Até o canhão mais básico podia se tornar uma arma de destruição em massa sob sua influência, capaz de arrasar uma cidade inteira em um instante.
Foi graças ao poder avassalador da Moa Moa no Mi que Grindelwald conseguiu resistir aos cercos da marinha e até mesmo desafiar o próprio governo mundial. Ele ganhou o apelido de Destruidor de Mundos, um título que infundiu medo nos corações de inúmeras pessoas do outro lado do oceano. Há um ano, o Grindelwald encontrou seu fim nas águas do Mar do Norte, morto por um capitão da marinha. Muitos se recusaram a acreditar, mas um número ainda maior começou a vasculhar os mares secretamente em frenesi, todos na esperança de encontrar a Moa Moa no Mi perdida. E agora, depois de mais de um ano de silêncio, aquela Akuma no Mi invencível finalmente ressurgiu, bem na frente dos olhos de todos. Iluminada pelos holofotes, a fruta repousava silenciosamente dentro de uma vitrine de vidro transparente. Todos no leilão a encaravam com os olhos vermelhos de ganância. O ar ficou tenso, as respirações aceleraram. É real. Achei que isso fosse só mais uma façanha daquele cara, Lufeld. Ele realmente é o deus da fortuna do submundo, para sequer colocar as mãos em algo tão raro. As coisas estão prestes a ficar brutais. Hehehe, talvez no caos, tenhamos nossa chance. A multidão fervilhava, mal conseguindo conter o desejo. Tripulações piratas e membros de organizações obscuras se agruparam, com os olhos arregalados e cheios de sede de sangue enquanto examinavam o salão de leilões. Claro, os piratas da Big Mom e os piratas das feras, dois titãs do Novo Mundo, estavam presentes. Mas e daí? Este era o submundo. Aqui, o poder era intrincado, as alianças instáveis. Piratas e criminosos viviam pela lâmina, com suas vidas sempre por um fio. Grandes nomes como os piratas das feras e os piratas da Big Mom não significavam nada aqui, desde que a recompensa fosse alta o suficiente. E a Moa Moa no Mi foi a recompensa final. Mesmo que houvesse apenas uma pequena chance, eles não hesitariam. Todos os olhos brilhavam com a fome de um predador, fixos na Akuma no Mi no topo da plataforma de leilões. Se pudessem reivindicar seu poder. Esqueçam King, uma das 3 calamidades. Esqueçam os oficiais de elite da família Charlotte. Mesmo que Kaido e a própria Big Mom subissem ao palco, eles não hesitariam. Quanto maior o risco, maior a recompensa. Esse era o credo do pirata. E o mais importante, não era uma aposta perdida. Pelo jeito que as coisas estavam indo, era óbvio, os piratas das feras, os piratas da Big Mom e aquela figura misteriosa da Caixa 3A, as 3 forças mais fortes aqui, estavam fadados a se chocar primeiro. Quando aquela briga começou, essa seria a melhor chance deles de tomarem a Moa Moa no Mi para si. Esse mesmo pensamento passou pela mente de todos os piratas e facções negras presentes. Finalmente chegou. Essa é a Moa Moa no Mi. Charlotte Daifuku mal conseguia conter sua excitação, seu coração batia forte. Perospero Nizam, assim que colocarmos as mãos naquela Akuma no Mi, os piratas da Big Mom ficarão ainda mais fortes. Até aqueles gigantes arrogantes se ajoelharão diante de nós. Charlotte Perospero deu uma risadinha sombria. Não apenas os gigantes. Com o poder da Moa Moa no Mi, nem os piratas do Barba Branca teriam chance contra nós. Então poderemos ajudar a mamãe a construir a verdadeira Totuland, um paraíso onde todas as raças convivem em harmonia e igualdade. Ele lambeu o canto da boca com a língua vermelha, segurando firmemente seu bastão de bengala doce com as 2 mãos. King-sama, esse é o nosso alvo. Um pirata com um capacete com chifres estava tremendo em uma cama de vidro, com os olhos vermelhos enquanto olhava para Moa Moa no Mi. Envolto da cabeça aos pés em uma armadura negra como breu, o King do incêndio assentiu. Uma intenção fria e assassina transparecia sob sua máscara enquanto falava. Os outros estão em posição? O pirata ficou tenso e então rapidamente levantou a mão em saudação. Sim, King-sama. Todos já estão a postos, posicionados em cada saída do salão de leilões. Desta vez, trouxemos as bombas virais desenvolvidos por Queen-sama. Até mesmo uma leve cheirada é suficiente para tirar alguém da luta, ou queimá-lo vivo de dentro para fora devido à febre. Ninguém sobreviverá a um ataque dessas bombas virais. Podemos garantir que ninguém conseguirá competir com os piratas das feras pela Moa Moa no Mi. King deu um pequeno aceno, sua voz ainda gélida. Bom. Enormes asas negras se abriram lentamente atrás dele, cercadas por chamas vermelhas demoníacas que subiam e se enrolavam ao redor das penas. Dentro do camarote VIP 3A, a Moa Moa no Mi. Sengoku engoliu em seco, com os olhos fixos na Akuma no Mi de aparência assustadora brilhando sob os holofotes. Até ele teve que admitir, seu coração estava acelerado. Sengoku, que já foi o antigo rival do Grindelwald, sabia exatamente o quão poderosa a Moa Moa no Mi poderia ser. Se os fuzileiros navais conseguissem colocar as mãos nele e desenvolvessem seu poder adequadamente, ganhariam outro recurso de combate de primeira linha, uma arma estratégica. Lufeld é surpreendentemente honesto, realmente colocando a verdadeira Moa Moa no Mi em exposição aberta. Darren pareceu genuinamente surpreso. Com um tesouro tão valioso, a solução mais comum seria mantê-lo em segredo e lidar com a venda em segredo. Exibi-lo abertamente em um leilão como esse era um risco enorme. Ele poderia ser facilmente arrebatado em uma aquisição de custo zero. A abordagem típica seria finalizar o lance e então organizar uma transferência privada entre o vendedor e o comprador. Mas no submundo, acordos de pagamento à vista eram a norma. A reputação de Lufeld como o rei dos agiotas não significava nada para os piratas que viviam com suas espadas em punho. Eles não hesitariam em roubar tudo assim que vissem uma oportunidade. E honestamente, isso não era tão incomum assim. Na história original, Doflamingo generosamente colocou a verdadeira Goru Goru no Mi no leilão, apenas para Tesouro comprá-la por um preço exorbitante. Sem mencionar a Mera Mera no Mi no Coliseu Corrida. Os empresários realmente sabiam como dar um show.
Darren, você tem certeza de que consegue fazer isso? Sengoku parecia tenso. Aposto que os piratas da Big Mom e os piratas das feras vão fazer um movimento a qualquer momento. Enquanto falava, seus olhos se voltaram nervosamente para o teto acima do salão de leilões, com cautela e tensão estampadas em seu rosto, como se estivesse se preparando para a chegada de alguém. Darren apenas sorriu. Antes que ele pudesse responder, o leiloeiro de fraque já havia subido ao palco, elevando a voz teatralmente enquanto fazia sua grande introdução. Capítulo 297. Moa Moa no Mi. A lendária Akuma no Mi outrora empunhada pelo grande pirata Bin Wold. Com o poder da Moa Moa no Mi em suas mãos, você pode se tornar o próximo destruidor de mundos, um nome que faria até o governo mundial tremer. O leiloeiro, imperturbável e sempre profissional, proferiu suas palavras com entusiasmo calculado. Em poucas frases, ele incendiou o salão inteiro de entusiasmo. Os olhos do outro lado da sala brilhavam vermelhos de frenesi. Que comecem os lances. O preço inicial da Moa Moa no Mi é 500 milhões de barrigas. No momento em que as palavras saíram, o local explodiu em alvoroço. A recompensa do Bin Wold era de 300 milhões de belis, então ninguém ficou surpreso com o alto lance inicial da fruta. Os piratas da Big Mom deram um lance de 600 milhões de barriga. Charlotte Perospero deu o primeiro passo, aumentando o lance em 100 milhões e gritando o preço com força, claramente tentando intimidar a concorrência. Mas antes que ele pudesse terminar, uma voz fria veio da caixa 1A. Piratas das feras, barriga de 700 milhões. Aquele desgraçado. Perospero praguejou entre dentes, lançando um olhar feroz para o camarote onde King estava sentado. Apertou com força o bastão de doces e lançou um olhar significativo para Charlotte Daifuku. 800 milhões de barriga era o limite absoluto do orçamento dos piratas da Big Mom. Se isso não bastasse para ganhar a fruta, eles seriam forçados a usar outros meios. 800 milhões de barrigas. Os piratas da Big Mom realmente fazem jus ao seu nome como uma das forças mais poderosas do Novo Mundo. O rosto do leiloeiro ficou vermelho de excitação. Ele já conseguia imaginar a comissão enorme que o aguardava quando o leilão terminasse. Na caixa 1A, King permaneceu em silêncio por um momento. 800 milhões de barrigas também era o máximo que os piratas das feras podiam pagar. Tendo entrado recentemente no país de Wano, suas fábricas militares ainda estavam em reconstrução. Os fundos eram extremamente escassos. Conseguir juntar essa quantia só para participar do leilão foi um desafio imenso. Então, uma voz calma soou mais uma vez da caixa 3A, ecoando pelo corredor. Barriga de 1 bilhão. A sala ficou em silêncio atordoado. Todos os olhares se voltaram para a caixa 3A incrédulos. Ninguém conseguia acreditar no que acabava de ouvir. Aquele cara, depois de gastar mais de $1 bilhão antes, ele ainda tinha outro bilhão em dinheiro líquido? E a julgar pela naturalidade com que ele disse isso, esse provavelmente nem era seu limite máximo. Mais importante ainda, todos sabiam muito bem que tanto os piratas das feras quanto os piratas da Big Mom estavam ali para Moa Moa no Mi. Mesmo assim, aquele homem na caixa 3A ousou dar um lance contra os dois. Ele estava claramente tratando-os como se não fossem nada. Ele realmente não tinha medo de morrer? Essa oferta foi nada menos que um desafio direto a duas das tripulações piratas mais perigosas do mundo. 1 bilhão de barrigas. Este misterioso e distinto convidado acaba de dar um lance de 1 bilhão de barrigas. Mesmo na nossa ilha de riqueza, está uma estreia histórica em qualquer leilão. O leiloeiro atiçou as chamas com facilidade e prática. Ele sozinho superou o lance de duas das mais formidáveis tripulações piratas. Que reviravolta chocante. Então, os piratas da Big Mom e os piratas das feras aumentarão seus lances para mais de 1 bilhão de barrigas? Ou mesmo eles, por mais poderosos que sejam, serão forçados a se curvar diante do poder da riqueza? Vamos esperar para ver. Bum! De repente, duas explosões rasgaram o ar enquanto o vidro do chão ao teto das caixas 1A e 2A se estilhaçavam em uníssono. Três figuras, irradiando intenções assassinas, irromperam e avançaram direto na direção da caixa 3A. Eles finalmente fizeram a sua jogada. Os convidados ficaram tensos, cada um se mexendo silenciosamente e sacando suas armas, prontos para agir no momento em que a oportunidade surgisse. Você está cortejando a morte. Charlotte Daifuku, estando mais perto, avançou, seus olhos sem vida brilhando com uma luz feroz e implacável. A palma da mão dele deslizou pelo cinto dourado em sua cintura e num piscar de olhos, uma fumaça azul e espessa saiu dele, rapidamente formando um enorme gênio azul. O poder da Oya Oya no Mi. Ele poderia invocar um poderoso Jin para lutar, um ser de força avassaladora. Seu idiota arrogante. Só porque você tem dinheiro, acha que pode fazer o que quiser? Daifuku deu um passo à frente enquanto o enorme Jin acima erguia sua enorme naginata e a derrubava em direção à caixa 3A. Magi girem. Corte. O violento impacto destruiu instantaneamente o camarote de luxo. Paredes e vidros se estilhaçaram. Escombros e fumaça tomaram conta do ar. Várias silhuetas grandes brilhavam dentro da nuvem de poeira, suas formas ainda indistintas. Daifuku soltou uma risada maldosa, ordenando ao Jin que desferisse outro golpe em direção às três figuras. Este é o novo mundo. Só aqueles com força de verdade podem. Daifuku recue, agora. O grito de Charlotte Perospero veio de trás, seu rosto se contorcendo com alarme repentino quando ele interrompeu Daifuku no meio da frase. Daifuku congelou em confusão. Antes que pudesse reagir, uma luz dourada e brilhante irrompeu diante de seus olhos, cegando-o instantaneamente. Sua visão desapareceu, e uma dor aguda e ardente atingiu seus olhos, forçando-os a derramar lágrimas. Ele instintivamente os fechou com força.
Você já levou um chute na velocidade da luz? Uma voz suave, quase brincalhona, de repente soou ao lado dele. Naquele instante, uma onda de medo gelado percorreu a espinha de Daifuku como se ele tivesse mergulhado em um abismo ártico. No momento seguinte, um sapato de couro branco, envolto em luz dourada e movendo-se a uma velocidade inimaginável, deixou um rastro de fogo ao surgir da poeira rodopiante. Chute na velocidade da luz. Bum! Diante dos olhos de inúmeros convidados atordoados, congelados em descrença, aquele pé brilhante perfurou o enorme gênio e então atingiu diretamente o rosto de Daifuku com força devastadora. Ele foi lançado para trás a uma velocidade muito maior do que a que havia corrido, caindo do ar e batendo no chão com tanta força que a terra tremeu. O impacto ecoou como um meteoro caindo, enviando ondas de choque pelo chão. Rachaduras se espalharam pelo chão e pedaços de escombros explodiram no ar. Todos instintivamente caíram no chão, braços levantados para se proteger da explosão, olhos arregalados de choque. Uma gota fria de suor escorreu pela testa de Perospero. Atrás da máscara, as pupilas de King se contraíram em fendas finas como agulhas. O vento varreu a poeira. Da caixa destruída, 3 figuras imponentes emergiram lentamente, cada uma delas irradiando uma presença avassaladora. Suas longas capas brancas esvoaçavam violentamente ao vento atrás deles, exalando uma pressão sufocante. O mar. São os fuzileiros navais. Depois de um breve e atordoado silêncio no salão de leilões, alguém finalmente gritou de horror. Capítulo 298. Os Mamarines. Droga! Como estão os fuzileiros navais aqui? Aquele gordo desgraçado do Lufield, o que diabos ele está fazendo? Este é um leilão do submundo, pelo amor de Deus. A multidão mergulhou instantaneamente no caos. Todos olharam em choque para as 3 figuras envoltas em mantos brancos, o pânico crescendo em seus peitos. Por que os fuzileiros navais estão aqui? Isso é uma armadilha que eles armaram? Ou seus navios de guerra já cercaram a ilha? Uma enxurrada de pensamentos invadiu a mente dos piratas, deixando-os inquietos. Os mais tímidos ou cautelosos começaram a recuar silenciosamente para a multidão, prontos para fugir a qualquer momento. Afinal, na percepção do público, as operações da Marinha sempre foram avassaladoras, apoiadas por números superiores e equipamentos de elite. Em termos gerais, se você visse ao menos um fuzileiro naval em uma ilha, isso geralmente significava que uma força completa de fuzileiros navais já havia chegado. A fumaça e a poeira começaram a se dissipar. Por fim, as 3 figuras imponentes em pé no topo das ruínas apareceram completamente à vista. O da esquerda usava um terno listrado amarelo e branco e uma capa da Marinha sobre os ombros. Usava óculos escuros exagerados em formato de sapo e esfregava o queixo com a barba por fazer, com um sorriso provocante, enquanto abaixava o pé levantado de volta ao chão. O da direita tinha um cabelo afro desgrenhado, óculos de aro preto e uma expressão severa. Sua aura era profunda e imponente, e o manto cor de trigo sobre seus ombros marcava a patente de almirante da Marinha, irradiando pura autoridade. Mas foi o fuzileiro naval no meio que ofuscou os dois. Com um olhar desdenhoso e feições frias e marcantes, seus cabelos negros e curtos dançavam ao vento. Algemas de pedra do mar azul escuro prendiam seus pulsos, mas ele exalava uma energia selvagem e indomável. Quando os piratas finalmente viram seus rostos com clareza, todos ofegaram em uníssono. Suas expressões se contorceram em choque. Almirante do Quartel-General da Marinha. Sengoku o Buda. Contra-almirante do Quartel-General da Marinha, aquele que eles chamam de monstro borsalino. E aquele cara. Ei, eu não estou sonhando, estou. Rei do Mar do Norte, Rogers Darren. O monstro da marinha que matou o destruidor de mundos Birndewold. Até mesmo os lendários grandes piratas caíram diante dele. Espera, Darren matou Birndewold. Isso significa que ele está aqui pela Moa Moa no Mi. Droga! Por que esses monstros do quartel-general da marinha estão aqui? As costas de Charlotte Perospero estavam encharcadas de suor frio. Almirante Sengoku, o Buda. Ele era uma potência de alto nível, no mesmo nível da invencível Mama. Droga, é realmente um almirante. Não muito longe dali, Charlotte Daifuku se arrastou para fora de uma enorme cratera no chão, coberta de sangue. Seu rosto estava muito inchado e um grosso bocado de sangue escorria de seus lábios. Ele trocou um olhar com Charlotte Perospero. Do outro lado, por trás da máscara, os olhos de King ficaram sombrios. Os 3 trocaram um olhar. Embora nenhuma palavra tenha sido dita, suas intenções ficaram imediatamente claras. Os fuzileiros navais. Até os almirantes estavam aqui. Se eles quisessem ter uma chance de tomar a Moa Moa no Mi, eles teriam que trabalhar juntos. No momento seguinte, todos os 3 se moveram sem hesitar. King saltou no ar. Sua forma mudou rapidamente durante o voo, transformando-se em um enorme pteranodonte negro. Com asas longas e uma cabeça em formato de bico, seu corpo explodiu em chamas vermelhas ardentes. Ambon. Várias bolas de fogo flamejante saíram de suas asas trêmulas, gritando em direção a Darren e aos outros. Charlotte Perospero deu um grito agudo e balançou seu bastão de doces com força. Uma onda enorme de doces rosas surgiu como um tsunami, atingindo os restos da caixa 3A. Onda de doces. Charlotte Perospero, uma paramecia usuária da Peru no Mi, pode criar todos os tipos de doces e xaropes e até transformar qualquer coisa, ou qualquer pessoa, que ela toque em doce. Charlotte Daifuku limpou o sangue do canto da boca, invocou seu gênio azul mais uma vez e rugiu enquanto liberava um grande golpe de aura de espada que rasgou o ar. Mas Hikaru. Embora os 3 não tivessem se coordenado, seus ataques bloquearam completamente todas as rotas de fuga para o grupo de Darren, não havia para onde correr. Isso é bem assustador. Os oficiais dos Piratas das Feras e dos Piratas da Big Mom são todos monstros por si só. Diante do ataque combinado, Borsalino ficou sério pela primeira vez.
falando com seu tom de zombaria habitual enquanto seu corpo se transformava em um brilhante flash de luz dourada. Ele se ergueu no ar com os braços estendidos. Inúmeros raios dourados de luz explodiram como uma tempestade, colidindo violentamente com os ataques que chegavam no ar. Bum, bum, bum. Uma série de explosões ensurdecedoras ecoou enquanto ondas de fogo e fumaça preta rugiam. A casa de leilões se transformou em uma tempestade de caos, com rajadas de vento fortes o suficiente para derrubar as pessoas. Então, num piscar de olhos, 2 raios de luz, um preto e um dourado, atravessaram a fumaça numa velocidade estonteante e colidiram com uma força imensa. Bang! No ar, King e Borsalino se chocaram com as pernas travadas, liberando ondas de choque com a força do impacto. Monstro do quartel-general da Marinha. Borsalino, já ouvi seu nome muitas vezes. Os olhos de King ardiam com um feroz espírito de luta. É assim mesmo. Borsalino olhou para ele com um meio sorriso. Você está tão embolado que nem consigo dizer de que espécie você é. Parece que nunca vi alguém como você antes. As pupilas de King se estreitaram. Ele cerrou os dentes e rosnou. Você tem um desejo de morte. Ele sacou sua lâmina num piscar de olhos. Chamas escarlates rugiam como um dragão furioso, espiralando ao redor de sua enorme espada enquanto ele a descia com força sobre o contra-almirante da Marinha à sua frente. Ah? Parece que toquei num ponto sensível. Imperturbável, Borsalino juntou as mãos e puxou uma espada de luz dourada das palmas, levantando-a para parar o golpe. Ama no Murakumo. Clang, clang, clang. As duas figuras dispararam e serpentearam no ar, movendo-se em velocidades rápidas demais para os olhos acompanharem, deixando apenas imagens residuais tremeluzentes enquanto suas lâminas se chocavam, lançando faíscas em todas as direções. Enquanto isso, Charlotte Perospero e Charlotte Daifuku pegaram a onda de doces no ar, lançando-se direto em direção a Darien e Sengoku. E daí se você é um almirante? Vamos ver o quão forte um almirante realmente é. Eles zombavam enquanto atacavam. Mas no instante seguinte, um vasto brilho dourado irrompeu na frente deles, preenchendo toda a sua visão com a luz majestosa de um Buda. Só vocês dois? Eles estão brigando. A multidão entrou em pânico enquanto gritos aterrorizados ecoavam de todos os cantos. As pessoas assistiram horrorizadas enquanto os fuzileiros navais enfrentavam as duas equipes Yonk, enquanto a casa de leilões tremia como se pudesse desabar a qualquer segundo, enviando ondas de pavor pela multidão. Não. Se isso continuar, estaremos todos mortos. Depressa! Corram para salvar suas vidas. Se não sairmos agora, estamos perdidos. Os piratas do Novo Mundo empalideceram, tentando desesperadamente recuar enquanto corriam em direção à saída em uma debandada caótica. Se fosse apenas uma força de fuzileiros navais liderada por um vice-almirante, eles não teriam medo. Eles até teriam tido uma chance. Mas agora que um almirante apareceu, eles nem tiveram vontade de resistir. Ainda assim, nem todos escolheram concorrer. A Moa no Mi é minha. O pirata careca conhecido como Bárbaro de repente surgiu da multidão com uma risada selvagem, indo direto para a plataforma do leilão. E ele não foi o único. Dezenas de piratas, cada um confiante em sua própria força, fizeram o mesmo movimento. A cena era um caos total, com os fuzileiros navais envolvidos na batalha contra os principais oficiais dos piratas Big Mom e Feras. Essa era a oportunidade perfeita para arrebatar a Moa no Mi. A multidão avançou. Rápido! Protejam os itens do leilão. O leiloeiro de fraque gritou de terror. Dezenas de guardas de segurança vestidos de preto desceram de cima, empunhando várias armas e armamentos enquanto formavam uma linha de proteção ao redor da Moa no Mi atrás deles. Eles abriram fogo sem hesitar. Capítulo 299. A batalha continuou. Nas ruínas do camarote 3A, Darien permanecia calmo, observando o caos do salão de leilões abaixo. De sua posição elevada, ele abarcava toda a cena de relance. No alto, Borsalino e King se chocavam repetidamente, suas figuras brilhando como relâmpagos enquanto lasers e chamas colidiam e se espalhavam em todas as direções. As ondas de choque da batalha atingiam inúmeros espectadores azarados. Mas enquanto King lutava com todas as suas forças, Borsalino parecia relaxado. Ele casualmente levantou um dedo para disparar alguns lasers, brandiu a espada Ama no Murakumo teatralmente e até acrescentou um comentário irritante como se dissesse: estou só brincando. Em outro lugar, diante do ataque combinado dos irmãos Charlotte, Sengoku demonstrou domínio absoluto. O imponente Buda dourado erguia-se imponente no centro do salão. Com um único aceno de mão, ele desencadeou uma onda de choque massiva que fez Charlotte Perospero e Charlotte Daifuku cambalearem, com sangue jorrando de suas bocas enquanto cambaleavam para trás. Darien olhou para ele e então rapidamente desviou o olhar. Embora Perospero e Daifuku tivessem uma força respeitável, ambos dominavam o Aki e desenvolveram bem seus poderes de Akuma no Mi. Eles ainda tinham apenas cerca de 20 anos. Seu poder estava longe do auge mostrado na história original. Mesmo no seu melhor, eles nunca foram páreo para Sengoku, o almirante veterano. Eles não tiveram chance. Quanto ao Moa no Mi, piratas e membros do submundo movidos pela ganância atacaram a plataforma do leilão como loucos. Com os olhos injetados de sangue, avançaram em ondas, lutando entre si para chegar à frente. Os subordinados de Lufel de mal conseguiram detê-los com seu poder de fogo superior. Depois de observar por alguns segundos, Darien chegou a uma conclusão. Pelo menos por enquanto, esses piratas não colocariam as mãos na Moa no Mi. Então, quando exatamente você vai aparecer, Shiki, o leão dourado? Darien estreitou os olhos, um sorriso frio se curvando nos cantos dos lábios.
Ele inclinou a cabeça levemente, olhando para o céu acima do local do leilão ao ar livre. Era como se ele estivesse esperando por algo. Estrondo. De repente, uma das paredes do local do leilão desabou, espalhando detritos em todas as direções. Em meio à crescente nuvem de poeira, dezenas de piratas entraram em pânico e correram para a saída, aterrorizados. Carralharra. Eu sabia. Uma risada rouca e áspera explodiu de um canto do local. Uma bota militar preta surgiu da poeira. Com um estrondo nauseante, ele pisou na cabeça de um pirata gravemente ferido, fazendo-a explodir em um jato de sangue. A força daquele passo era bestial, forte o suficiente para fazer todo o salão do leilão tremer. Então, uma figura imponente e feroz emergiu da fumaça, caminhando em meio ao sangue e aos corpos, segurando um pirata inconsciente em uma das mãos. O homem vestia um elegante uniforme militar preto, exalando uma aura selvagem e assassina. Seus olhos brilhavam com uma intenção selvagem, e seus longos cabelos dourados balançavam descontroladamente ao vento, jogando o pirata em sua mão contra a parede como se fosse uma boneca de pano, com sangue espirrando por toda parte. O jovem loiro de repente levantou a cabeça. Seus olhos brilhavam de desejo de batalha enquanto ele soltava uma risada selvagem. Darren, no momento em que você começou a dar lances, eu soube que era sua voz. Douglas Bullet olhou nos olhos do Comodoro da Marinha parado em meio às ruínas da caixa superior, com o braço de metal apontando diretamente para ele. Faz muito tempo. Enquanto suas palavras saíam, uma aura aterrorizante explodiu do corpo de Bullet como uma onda gigante, surgindo em todas as direções como uma violenta tempestade de Aqui. Num instante, todo o local ficou em silêncio. Era como se o mundo tivesse perdido todas as cores, desaparecendo em um cinza opaco. Os piratas no meio do combate feroz congelaram de repente, seus movimentos pararam, seus olhos começaram a ficar vazios. Eles olharam com medo para o jovem de cabelos dourados liberando uma torrente avassaladora de Aqui, e o reconheceram em um instante. Um membro dos piratas do Roger, Douglas Bullet, o demônio que exterminou um exército nacional inteiro. O herdeiro demônio, com uma recompensa de 300 milhões de belis. Ele também está aqui? Caramba! A aura dele é como um pesadelo ambulante. Os piratas cerraram os dentes. Os mais fracos nem conseguiam ficar de pé, alguns se ajoelharam, erguendo os braços para proteger o rosto enquanto o terror enchia seus olhos. De repente, bum! Outra onda imensa de Aqui rompeu do ar. Era o Comodoro da Marinha. Todos se esforçaram para abrir os olhos e olhar para cima. Do corpo do Comodoro surgiu um Aqui do Conquistador não mais fraco que o de Douglas Bullet, explodindo com uma força avassaladora. Seus Aqui colidiram no céu como duas tempestades em choque, ondas vermelhas e pretas se contorcendo violentamente uma contra a outra. Inúmeros raios vermelhos e pretos crepitavam no vazio, aparecendo e desaparecendo em uma densa teia de energia. Uma tempestade infernal varreu o local, sacudindo as paredes, rachando o chão e quebrando assentos. Tudo começou a se quebrar sob a pressão. O céu escureceu. A terra tremeu. Um choque de Aqui do Conquistador. Sengoku atingiu os irmãos Charlotte com uma única palma, fazendo-os voar 10 metros para trás. Uma enorme onda de choque dourada abriu um sulco profundo no chão. Ele instintivamente virou a cabeça. Semi-cerrando os olhos, ele olhou para o jovem de cabelos dourados rindo loucamente e franziu a testa, resmungando baixinho. Então esse é o Douglas Bullet? O Aqui do Conquistador dele é forte assim. Até a turma do Roger está aparecendo agora. É uma abertura. De repente, Charlotte Daifuku saltou do flanco de Sengoku, com sangue escorrendo de sua boca enquanto ele soltava uma risada fria. Majin Geri. O gênio azul gigante levantou sua naginata e a lançou com força em direção ao rosto de Sengoku. Isso está ficando ridículo. Sengoku ergueu uma sobrancelha. Por fim, um lampejo de raiva brilhou em seus olhos. Ele estava se segurando só para garantir caso Shiki aparecesse. Mas esses dois imprudentes não desistiram. Será que eles realmente achavam que se unirem os colocaria no mesmo nível dele? Se você me quer morto, mande sua mãe tentar fazer isso ela mesma. Sengoku finalmente perdeu a paciência. Seu corpo irrompeu em uma luz dourada ofuscante. O enorme Buda dourado estendeu sua mão gigante com força inimaginável, agarrando a naginata do gênio. Então, nos olhos vermelhos e quase explodindo de Charlotte Daifuku, o colossal Buda dourado desferiu um golpe devastador com uma palma. Como uma montanha desabando. Como um tsunami desabando. Bum! Um rugido ensurdecedor ecoou pelo salão. Quase metade do local do leilão desabou com a força do golpe de Sengoku. Paredes se estilhaçaram. O chão se estilhaçou. A poeira subiu para o céu quando a tempestade de Aqui do Conquistador finalmente diminuiu. Darren, vamos ter uma boa e velha briga. Carralharra. Bullet pisou em um pedaço de pedra quebrada, rindo loucamente com os olhos ardendo de fervor. Mas Darren nem olhou para ele. Sua voz era fria. Não tenho tempo para brincar com você. Vá procurar outra pessoa. O sorriso de Bullet congelou em seu rosto. Antes que ele pudesse reagir, o céu acima do salão de leilões escureceu de repente. Nuvens espessas rolavam como tinta, bloqueando a luz. Uma aura sufocante varreu o céu, fria, assassina e cheirando a sangue, cobrindo toda a Ilha Moeda em um instante. À medida que descia Darren, Sengoku, Bullet e todos os lutadores de elite na área sentiram suas expressões mudarem. Suas pupilas se contraíram. Jirralharra! Que cena animada! Uma risada cruel e desafiadora ecoou por trás das nuvens espessas. Capítulo 300. Ele está vindo. Em meio às ruínas da muralha da cidade em ruínas, o Buda dourado da guerra levantou-se lentamente. Sengoku ergueu a cabeça solenemente, fitando o céu sombrio, com os punhos inconscientemente cerrados. À sua frente, tudo num raio de 100 metros havia sido reduzido a escombros. O chão parecia ter sido arado por um gigante invisível, deixando para trás uma vala enorme e aterrorizante. No fundo dessa vala estavam os irmãos Charlotte, encharcados de sangue e ofegantes.
Charlotte Perospero e Charlotte Daifuku encaravam horrorizadas o enorme e imparável Buda dourado ao longe, com as entranhas se contorcendo de medo. Daifuku, em especial, parecia ter acabado de sair do inferno. Seu corpo sofrerá pelo menos 10 fraturas com graves danos internos. Se não fosse pela oportuna criação de uma sólida barreira de doces por Perospero Nissan para absorver a maior parte do impacto, ele não passaria de uma pilha de polpa sangrenta. Então esse é o poder de um almirante do quartel-general da Marinha, o lendário fuzileiro naval Sengoku, o Buda. O rosto de Perospero empalideceu. Ele engoliu em seco, mas sua garganta estava insuportavelmente seca. Sangue escorria de ambas as narinas, manchando seu manto elaborado. Seu bastão de bengala doce havia se partido em vários pedaços. Jirralharra! Sengoku, quanto tempo? Uma risada selvagem e irônica de repente rasgou o céu, interrompendo o torpor dos irmãos Charlotte. Eles se sobressaltaram. Aquela voz? Sem chance. Perospero e Daifuku olharam em choque. Acima da Ilha Moeda, a massa agitada de nuvens espessas começou a se dissipar rapidamente sob uma força avassaladora. Da enorme fenda no céu, uma figura transbordando ameaça surgiu lentamente. O homem tinha pele escura e envelhecida, olhos cheios de malícia e um charuto aceso preso entre os dentes. Usava um kimono cinza escuro, mas o que mais chamava a atenção nele não eram as roupas, nem mesmo a aura avassaladora, era o cabelo. Cabelos longos e dourados que chegavam aos pés, chicoteavam descontroladamente sob os ventos ferozes do céu, irradiando uma energia arrogante e selvagem. Embora ele estivesse apenas flutuando silenciosamente no ar, a pressão que ele exalava era sufocante, como um leão que governava o mar, inspecionando seu domínio. Silvo. Todos os piratas presentes ofegaram ao reconhecê-lo. Suas almas quase fugiram dos corpos. O lendário grande pirata, o pirata voador, o verdadeiro senhor do novo mundo. Shiki, o leão dourado. O que tornava Shiki verdadeiramente aterrorizante era o quão diferente ele era da maioria dos piratas. Este homem era volátil, cruel e completamente implacável. Por onde passava, cidades se transformavam em terra arrasada. Civis, piratas, fuzileiros navais, até mesmo as forças do governo mundial, se ele decidisse atacar, o faria sem a menor hesitação. Estrondo. Uma espada de luz dourada colidiu com uma lâmina longa flamejante, liberando uma tremenda onda de choque. Temos um verdadeiro monstro em nossas mãos agora. Borsalino olhou preguiçosamente para o distante Shiki, com um sorriso irônico no canto da boca. A expressão de King era sombria ao extremo. O leilão da Moa no Mi realmente atraiu Shiki. Esse cara costumava ser um dos maiores nomes da mesma tripulação pirata que Kaido-san. Não mais precisamente quando Shiki comandava os piratas das rochas, Kaido-san não passava de um novato a bordo. Almirante Sengoku e agora o grande pirata Shiki. Isso ficou ainda mais confuso. Do outro lado, os olhos de Bullet brilhavam enquanto ele encarava Shiki no céu. Ele lambeu os lábios. Finalmente fiquei cara a cara com Shiki, o leão dourado, o oponente que até o capitão Roger reconheceu. Vai ser divertido. Parece que essa viagem valeu muito a pena. Bullet tremia de excitação, seus olhos estavam vermelhos. Contanto que eu consiga enfrentar esse cara, estou fadado a ficar ainda mais forte. Com esse pensamento em mente, Bullet começou a vasculhar a área, procurando por qualquer coisa que pudesse usar para saltar no ar. Ele não tinha o poder de voar. Se quisesse lutar contra Shiki, aquela era a única maneira. Shiki, você finalmente se mostrou. Sengoku gritou de repente, sua voz ecoando com hostilidade. Jirralharra. Shiki soltou uma risada selvagem em resposta. Ele passou a olhar pelo campo de batalha caótico, com um sorriso zombeteiro nos cantos dos lábios. Eu deveria estar te agradecendo, Sengoku. Se não fosse por você ter enrolado esses caras, eles poderiam ter roubado a Moa no Mi. Isso teria sido um verdadeiro saco para mim. Mas agora, um brilho arrepiante brilhou nos olhos de Shiki enquanto ele sorria selvagemente. A Moa no Mi é minha. Quando ele terminou de falar, ele sacou as duas espadas da cintura. Uma luz fria cintilava ao longo das bordas das lâminas gêmeas, afiadas e cruéis como as presas de um leão. Os Meitos Oto e Kogarashi, lâminas lendárias que acompanharam Shiki, o leão dourado, em sua conquista dos mares. Não houve explosão de energia, nenhuma postura ou preparação, nenhum movimento chamativo ou cântico. Shiki apenas zombou e brandiu uma espada casualmente em direção a Sengoku. A lâmina cortou o ar sem emitir nenhum som, seu movimento era claro e normal. Mas as pupilas de Darren se contraíram instantaneamente. Naquele único balanço, ele sentiu algo perturbadoramente familiar. Uma aniquilação silenciosa. Aquela sensação era como o soco do Garp. No instante seguinte, um arco deslumbrante de luz dourada de espada, como uma lua crescente repleta de força destrutiva, desceu do céu em direção a Sengoku. Zampa. Sob inúmeros olhares horrorizados. O golpe enganosamente simples de Shiki, cortando o céu, rasgou o ar, como um chicote de ferro divino cortando com força imparável. Seu desgraçado. Sengoku rugiu em fúria. Enquanto o poder explodia sob seus pés, o enorme Buda dourado voou para o alto com um estrondo estrondoso. Ele deu um soco. Bum! Uma onda de choque estrondosa irrompeu, tão alta que fez os ouvidos de todos zumbirem de agonia. O golpe da espada dourada foi quebrado pelo soco, mas os restos do ataque ainda atingiram o chão com força implacável. O mundo de repente ficou em silêncio. Todos ficaram congelados no lugar, com expressões vazias e corpos gelados até os ossos. Eles olharam, estupefatos, para a terra da Ilha Moeda enquanto uma fenda longa e estreita começava a se formar. Essa rachadura se espalhou rapidamente, eventualmente se transformando em um enorme abismo que se estende por milhares de metros, escavando a ilha e quase a dividindo em duas. Estrondo. Prédios, casas, postes de luz, quarteirões inteiros ruíram e desabaram, engolidos pela fenda abissal. Poeira e detritos subiam para o céu. Jirralharra. Em meio ao estrondo apocalíptico, a risada louca do leão dourado ecoou pelos céus.
Piratas e forças do submundo do outro lado do mar ficaram em silêncio, atordoados. Naquele momento eles testemunharam o verdadeiro terror de um pirata. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.